Olá, eu sou Luiz Fernandes e estamos trazendo para vocês o professor Milton Amorim, com mais de 30 anos de experiência lecionando nos mais conceituados estabelecimentos educacionais, públicos e privados, e em faculdades e universidades da nossa terra. Graduado em filosofia e pós-graduado em administração escolar, ele é sem dúvidas competente para abordar e discorrer sobre os temas ligados à educação, pois a educação tem sido a sua vida. Professor Milton Amorim, quero lhe agradecer, o curso Professor Teles agradece, e é claro também as pessoas que estão nos vendo nesse exato momento. Queria que o senhor desse as iniciais, o que nós iremos abordar, eu queria que o senhor falasse um pouco melhor para os alunos, os candidatos que estão nos vendo. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, dizer que faço parte aqui da equipe do curso Professor Teles desde o início, e que é um grande prazer para mim estar aqui e levar essas informações aos nossos colegas. Que na realidade o que nós vamos fazer aqui é uma revisão, na medida em que todos os candidatos, obviamente, têm conhecimento de didática e de pedagogia. E eu faço uma primeira pergunta para o senhor. O que podemos entender por didática? Bem, eu gostaria de citar aqui não só um conceito, mas alguns conceitos, inclusive históricos. O termo didática, ele surge na Grécia, não é? E na Grécia, esse conceito significava ensinar, introduzir e fazer aprender. Já em 1663, vai surgir com o educador tcheco Comênio, no seu livro A Didática Magna, na qual ele vai apresentar uma definição de didática. Ele vai dizer que didática é a arte de ensinar tudo a todos. Já no dicionário, no verbete do dicionário do Aurélio, se você for lá pesquisar, ele vai te dizer que a didática é uma técnica de dirigir o ensino e a aprendizagem. E por fim, eu vou citar aqui uma grande educadora, a professora Maria Vera Ferrão, educadora da PUC, que ela diz que a didática pode ser entendida como uma reflexão sistemática e busca de alternativa para os problemas da prática pedagógica. Então, fazendo essa abordagem histórica, chegando aos dias atuais, fica claro que a didática é um instrumento que o professor vai utilizar para realizar bem o seu trabalho. Muito bem, professor. E por pedagogia, o que o senhor pode falar, né, para que a gente possa entender melhor? Bem, a pedagogia seria a teoria da ciência e do ensino. Então, é justamente a pedagogia que vai tratar não só da teoria, não só da teoria, mas como também da ciência, do ensino, de todos aqueles saberes, não é, que formam a pedagogia. Queria saber qual o papel da pedagogia e da didática na prática educativa. Bem, é um papel extremamente importante. O processo de objeto da didática não se limita à sala de aula, porque a atividade docente, ela se expande a toda a sociedade. A didática, disciplina que se ocupa dos objetivos, conteúdos, dos meios do processo de ensino, visando os objetivos educacionais e se embasando na pedagogia e por isso mesmo sendo uma disciplina pedagógica. Ao estudar a educação nos seus mais variados aspectos, social, político, econômico, psicológico, filosófico, para explicitar o processo educativo, a pedagogia se utiliza da contribuição de outros conhecimentos, né? Como a filosofia, a história, a economia e a psicologia. Esses estudos têm por objetivo convergir na didática, já que essa vai reunir
em suas áreas de conhecimentos objetivos e práticas de ação pedagógica na escola. É a educação a prática social? Sem dúvida, a educação é uma prática eminentemente social. Por quê? Porque ela ocorre em uma ampla gama, em uma ampla variedade de instituições. Por exemplo, a educação ela começa na família. Você tem a educação na igreja, você tem a educação no sindicato, você tem a educação na mídia em geral. E, portanto, nós podemos nos referir a uma pedagogia familiar, a uma pedagogia pedagógica, a uma pedagogia, uma pedagogia escolar, não é? Nesta situação, né, constituem-se disciplinas propriamente pedagógicas a teoria da educação, a teoria da escola, ressaltando-se aí a didática como teoria do ensino. Mas a educação é uma prática eminentemente social. A escola está inserida dentro da sociedade e, por isso mesmo, não se separa a sociedade da prática educativa. E qual a importância desses conhecimentos para a formação dos professores? Bem, esse conjunto de conhecimentos que eu me referi há poucos instantes, a sociologia, a psicologia, a filosofia, né, são importantíssimos, são até mesmo imprescindíveis à formação dos professores. A didática, ela ocupa um papel de destaque, já que a principal função, a principal atividade do professor é o ensino, que se faz através da direção, da condução, da organização e da orientação e estimulação da aprendizagem dos alunos. E é em função da condução do ensino que seus objetivos se mobilizam, né, os saberes pedagógicos gerais e específicos. E aí é importante que a gente saliente que a didática se divide em duas grandes partes. Nós temos a didática geral, como o próprio nome já sugere, que trata a didática no seu aspecto global, e as didáticas específicas, porque na realidade a didática vai te dar práticas de ensino de um modo geral. Mas as disciplinas possuem suas didáticas específicas. Por exemplo, nós temos uma didática da história, nós temos uma didática da língua portuguesa, nós temos uma didática da matemática, e assim consecutivamente. Professor, qual a relação entre a educação escolar, a pedagogia e a didática? Bem, a relação entre esses elementos ela é uma relação dialética e é uma relação necessária. Como nós já dissemos, a educação ela acontece, ela permeia todas as esferas da sociedade. A família, o trabalho e a igreja e etc. Assumindo as mais variadas formas de educação. A educação escolar, que é a que nos interessa aqui no caso, se faz num sistema de instrução e ensino com objetivos intencionais, com elevado nível de organização e que está intrinsecamente unidas às práticas sociais. Muito bem. A escola é de fato democrática? Bem, a escola deveria ser democrática. Nos últimos anos tem havido um grande esforço para se ampliar o número de vagas nas escolas e para se melhorar a qualidade do ensino. A partir da edição da nova LDB, não é, que trouxe mudanças importantes, trouxe avanços importantes para a educação. Houve, não podemos negar, um aumento imenso do número de alunos na escola. Inclusive foram criadas novas oportunidades de ensino. Eu posso falar aqui do EJA, Educação de Jovens e Adultos, coisa que não existia até pouco tempo atrás, que é uma oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram condições de fazer no tempo normal, no tempo regular. Você tem aí o tempo de avançar e muitas outras iniciativas. Entretanto, esse crescimento quantitativo ele não corresponde ao crescimento qualitativo.
Ou seja, houve um crescimento, mas esse crescimento não foi acompanhado da qualidade necessária. Por quê? Porque ainda há uma necessidade de se melhorar a remuneração dos professores, de se equipar melhor as escolas e de se investir mais na educação. Porque a educação ela só vai ser realmente democrática quando essa escola se universalizar e oferecer condições de aprendizagem, de oportunidade iguais para todo o conjunto da sociedade. Como ocorre o processo educativo escolar? Bem, o processo educativo que vai se desenvolver na escola, através da instrução e do ensino, se faz através da assimilação, da aprendizagem do conhecimento e das experiências acumuladas pelas gerações passadas no decurso da nossa evolução histórica, da nossa evolução social. Professor, e quanto aos objetivos educacionais, o que o senhor pode nos dizer? Os objetivos educacionais estão subordinados aos interesses de classes que são determinados pelo tipo de sociedade na qual está inserida, para que o processo educativo seja efetivo. É preciso dar uma direção sobre seu objetivo e os meios para sua realização de acordo com as escolhas que se façam quanto ao tipo de homem que se deseja formar e a sociedade que desejamos. Isto é uma tarefa da pedagogia, já que é teoria e prática do processo educativo. A pedagogia é o conhecimento que investiga a natureza, os objetivos da educação numa determinada sociedade, como também os recursos adequados para a formação dos indivíduos, tendo como objetivo capacitá-los para as tarefas da vida social, já que a prática educativa é o meio pela qual são aprendidos conhecimentos e experiências acumuladas pelas práticas sócio-históricas da humanidade. Cabe à pedagogia garantir, orientar para os objetivos sociais e políticos, gerando condições metodológicas e organizacionais para adequá-los. Muito bem, professor. Eu já tive uma conversa com alguns professores e não sabiam me dizer a diferença entre educação e ensino. O senhor pode salientar essa diferença de educação e ensino? Bem, em primeiro lugar, as relações entre a educação escolar, pedagogia e ensino, são manifestações muito particulares do processo educativo geral. A pedagogia age como a norteadora dos caminhos do processo em seus objetivos e meios de ação. O ensino como conhecimento